Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês, com os familiares, tudo ok? Vamos para a aula número 20 de língua portuguesa do 9º ano. Professor Wagner mais uma vez aqui para gravar mais uma aula sobre compreensão e interpretação de texto. Coloca também a data aí certinho, anota o número da aula e a disciplina e eu já retorno daqui a pouco. Tudo separadinho, anotaram, tudo ok? Então vamos ali relembrar o que aconteceu na aula anterior. Na aula anterior trabalhamos ali com os elementos da narrativa, lembram lá? O personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo na narrativa. Trabalhamos ali com a letra da música dos Titãs, Marvin. Vocês conheceram a história do Marvin e a história da música também. Trabalhamos também com um trecho da obra do escritor Charles Dickens, Oliver Twist. Nós conhecemos ali um pouquinho desse trecho da obra, do primeiro capítulo, né? Eu li o primeiro capítulo com vocês e também falei ali sobre a biografia e também sobre a bibliografia do autor. Lembrando que biografia é o texto que trata sobre a vida do autor, os acontecimentos, né? Quando nasceu, quando morreu, onde nasceu, histórias sobre o autor. E a bibliografia fala sobre os livros que ele escreveu, as obras, certo? Então ali, pequenos detalhes fazem toda a diferença de olho nos textos. É preciso olhar com atenção os textos, com aquela lupinha ali, é bem significativo, né? Representa aquele olhar ali detalhista, né? Aquele olhar que pega ali os mínimos detalhes, as mínimas omissões que existem no texto, e tudo é muito significativo para a compreensão do texto. Ali, aquela pergunta lá, os textos são lidos todos da mesma forma? Será que quando eu vou ler ali um texto, uma lei, por exemplo, eu leio da mesma forma que leio uma bula de remédio, um classificado, uma foto, uma mensagem, um verbete, um calendário? Como eu falei na aula passada, não, né, os textos não são lidos da mesma forma. É preciso atentar para alguns detalhes que estão ali nos textos. Por exemplo, a lei. O texto de lei tem uma linguagem mais objetiva, uma linguagem mais formal, né? Preciso orações mais curtas, preciso prestar atenção a esses detalhes, né? Tem ali os incisos, o capítulo, os artigos, né? O artigo, o inciso, enfim, são as divisões aí que aparecem no texto de lei. Bula de remédio também é um texto que tem que ser lido também com todo o cuidado, com toda a atenção possível. É um texto com frases mais curtas também, com muitos verbos no imperativo, né? Também é um texto que pertence ao universo dos textos injuntivos, né? Textos que usam essa linguagem que instrui, né? Que diz como faz alguma coisa, como utiliza alguma coisa, quando que deve ser utilizado, enfim. Essas são características da bula de remédio. O classificado já é um texto usado para anunciar alguma coisa, para aluguel, para venda, para troca, enfim, permuta. Então, o texto de classificado, geralmente um texto mais curto também, que vai destacar ali as características do objeto que está sendo negociado, o preço, né, as condições em que está, enfim, o endereço do vendedor, enfim, coisas desse tipo. A foto é um texto, né, de linguagem não verbal, é um texto imagético, né, também. E as imagens contam histórias, as imagens informam também. Então é preciso atentar para os detalhes que estão ali, né, nas imagens, nas fotos. Uma mensagem, vamos pegar uma mensagem, por exemplo, de WhatsApp também. Geralmente uma linguagem mais informal, mais despreocupada, né? O verbete é aquele texto que, por exemplo, o verbete de enciclopédia, que vai explicar o que é um determinado objeto, ou sobre um local, uma personalidade, enfim. Ou verbete dicionário. O verbete dicionário explica o significado das palavras, né? Então também tem as suas características. O calendário, aquele texto que nós usamos para identificar o dia, enfim, o local. Para agendas mesmo, você vai fazer tua agenda ali, verificar o dia da semana, o dia do mês, enfim, ali você olha no calendário para se localizar, para se situar, né?
para você fazer a tua agenda, para se programar. Essa é a palavra, certo? Então são esses detalhes aí que são importantes. De olho nas informações. Eu trouxe aqui para vocês um trecho, um refrão de uma música minha. Ler é enxergar com outros olhos, é pensar diferente, é dar asas à imaginação. Ler é olhar além do óbvio, é exercitar a mente. As páginas do livro são a inspiração. Então ali tudo, olha como ler pressupõe responsabilidade, não é algo tão simples ler. Enxergar com outros olhos, quer dizer, ir além do que está ali colocado muitas vezes. É pensar diferente, a leitura faz com que você pense diferente, ela instiga esse pensamento diferente, ela te capacita a pensar diferente, a ir além do senso comum, certo? É dar asas à imaginação. Quando você lê um bom romance, um conto bacana, uma crônica, um poema, muitas vezes você dá asas à imaginação, você consegue abstrair. Ler é olhar além do óbvio, é exercitar a mente, né? A leitura é o exercício da mente. O corpo precisa de exercícios físicos, a mente precisa de leitura. A leitura é o exercício da mente. É importante. As páginas do livro são a inspiração. Quanto mais eu leio, mais inspirado eu fico, mais capacitado eu fico a escrever, a produzir materiais com mais qualidade e a interpretar melhor também. Então ali palavras, imagens, referências, omissões, o tamanho e formato das letras, repetições, tudo isso é importante no ato da leitura. Tudo isso tem que ser observado quando se lê. Ok? Então aqui de olho nas informações, eu peguei aqui a capa do Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ali vocês têm uma figura em destaque ali no meio, mostrando uma tartaruga e um plástico. O mar não é para plástico. A poluição plástica nos mares é um problema para a fauna e para o ser humano. Então ali percebam que a forma como está colocada, como estão sendo usadas ali a linguagem verbal e a linguagem não verbal, transmitem uma mensagem, levam a uma interpretação. Então vejam o destaque lá, o nome do jornal, e o destaque a manchete principal ali que o jornal traz. Certo? Aqui de novo, de olho nas informações, eu trouxe aqui uma capa da Folha de São Paulo. Notem que nós temos aqui a principal manchete com letra maior, com mais destaque ali, com 309 quilômetros de filas, São Paulo tem maior trânsito da história. Então ali a manchete principal da capa da Folha de São Paulo e as manchetes secundárias ali com letra menor. Certo? Então aí a capa da Folha de São Paulo para observarem. Vamos falar nessa aula de hoje sobre textos de cunho argumentativo. Falaremos sobre a carta do leitor e também sobre o artigo de opinião. Certo? Carta do leitor é o primeiro texto sobre o qual eu falarei hoje. Você já ouviu falar do gênero carta do leitor? Já leu em algum lugar, já ouviu falar em alguma aula de língua portuguesa, ou estava ali lendo um jornal, uma revista e viu e observou lá a seção Carta do Leitor? As palavras carta do leitor demonstram que se trata de um texto em que o leitor escreve, certo? Se é carta do leitor, então é um texto dele, é um texto que ele escreve. Mas para quem e por quê? Por que será que o leitor é impelido, é levado a escrever uma carta do leitor? Imagina por que será que ele escreve? Com que motivação? Então ali. A carta do leitor é um gênero textual de caráter argumentativo que consiste em expor a opinião do leitor de um jornal, revista ou site acerca de determinado assunto publicado nesses suportes. Trata-se, desse modo, de um texto que visa estabelecer um diálogo entre o público e os veículos de comunicação. Tal interação tem como objetivo principal, além de dar voz ao leitor, obter um feedback dele a fim de avaliar a qualidade do trabalho realizado pelos editores.
Então, quando alguém escreve uma carta do leitor, geralmente a pessoa quer dar um retorno para a redação do jornal, da revista ou do site acerca de um assunto do qual ela gostou ou de um assunto do qual ela não gostou. A carta do leitor pode ter o tom de elogio, né, pela matéria publicada, ou pode ter um tom de crítica também. Ela pode aparecer com esses dois aí vieses, né? E também os editores usam a carta do leitor para perceber como é que aquele material que eles estão produzindo está sendo recebido pelo público-alvo. Então, se aparece muita crítica, por exemplo, tem que mudar aqui as nossas matérias e tal, porque o pessoal está criticando muito. Se aparecem muitos elogios, tá legal, vamos continuar, vamos manter nessa linha que o pessoal está gostando. É mais ou menos por aí, dessa forma que funciona. Então lá, ó. Um exemplo de carta do leitor, eu trouxe aqui para vocês. Curitiba, 13 de maio de 2021. Caro editor, escrevo essa carta com o intuito de felicitar o jornal pela excelente matéria sobre a importância de preservar as áreas verdes da cidade. Sei que vivo em uma cidade que é referência mundial quando se fala em áreas verdes, mas é sempre importante manter viva essa filosofia. Sou favorável a que se amplie a quantidade de parques existentes em nossa bela cidade, pois, para mim, quanto mais interação meus filhos e netos tiverem com ambientes naturais, melhor será para a educação ecoambiental deles, bem como de todos aqueles que herdarão um mundo onde será cada vez mais necessário se preocupar com a preservação ambiental. A abordagem que o jornal fez foi sensacional, pois deixou bem explícita a importância que as florestas têm em uma série de aspectos. Atenciosamente, Isabel Lunas. Então, um exemplo de carta do leitor para vocês perceberem. Daqui a pouco eu vou falar sobre as características do gênero, mas ali já dá para notar que temos o local em que a pessoa mora, a data em que ela produziu a carta ali, o vocativo, que é aquela parte do texto usada para interpelar, para chamar o interlocutor, para evocar. Vocativo é uma palavra que vem do latim e significa vocare, que quer dizer exatamente isso, interpelar, chamar. Usamos muitos vocativos no dia a dia. Pai, me ajuda aqui. Filho, não bagunce aí. Fulano, vem aqui, me dê uma força. Esse é o vocativo e ele geralmente é separado do resto do texto por vírgula. É um dos usos da vírgula, inclusive. Separar o vocativo aí do restante do texto ou da oração. Então, o corpo do texto é ali o agradecimento, né? A despedida, na verdade, a despedida e a assinatura de quem produziu a carta. Ok? Então, vamos lá. Estrutura da carta do leitor. Eu falei, já adiantei o assunto, mas eu vou ler de novo aqui para vocês. Local e data, né? Tem que ter na carta do leitor. Um cumprimento formal, né, vocativo com formas de tratamento adequadas. Introdução com referência à matéria publicada, com a intenção de situar até mesmo quem não tenha lido o texto ao qual o leitor se refere. Então, às vezes a pessoa está lendo ali a seção de cartas do leitor e ela não leu aquele texto sobre o qual a autora, ali, o autor da carta do leitor está escrevendo, mas pela citação, pelo que está ali no texto, consegue perceber qual que é o assunto. Então ela se situa. Isso é importante também. O desenvolvimento com a fundamentação da opinião com base em informações presentes no texto ao qual o leitor se refere. Conclusão, retomando a opinião apresentada e expressão cortês de despedida. E o uso de linguagem formal. Então a carta do leitor tem essa característica. A linguagem que se utiliza nela é uma linguagem formal. Certinho? Bom, agora é com você. A questão 1. Os dois trechos da carta do leitor ao lado evidenciam a. Opiniões similares sobre o mesmo assunto. B. Visões divergentes sobre assuntos distintos. C. Opiniões divergentes sobre o mesmo assunto. Ou D. Visões aproximadas sobre assuntos parecidos. Então eu trouxe para vocês um trecho daquela carta do leitor que eu li para vocês e um trecho de uma outra carta do leitor. Leiam, analisem esses dois trechos aí, eles vão perceber que ao fazer isso, elas falam sobre, né, o mesmo assunto, mas com visões diferentes. Ok?
Vamos checar qual que é a resposta correta. Alternativa C, opiniões divergentes sobre o mesmo assunto. Fica bem claro, né, que essa pessoa aqui da primeira carta, desse primeiro trecho aqui, gostou do texto e que a pessoa que escreveu o segundo trecho fez críticas negativas, não gostou aí do texto. Ok? Por isso, opiniões divergentes. Não poderia ser a opiniões similares sobre o mesmo assunto, porque as opiniões não são similares, elas são divergentes. Visões divergentes sobre assuntos distintos, não. As opiniões são divergentes, mas os assuntos não são distintos. São iguais, né? Os textos são sobre o mesmo assunto. Então, cuidado com esses distratores aí. Uma delas se encaixa, mas a outra não. E a D ali, visões aproximadas sobre assuntos parecidos. Não são visões aproximadas. São visões, como já foi mencionado, divergentes, diferentes. Ok? Então, lá o gabarito da questão 1, alternativa C é a alternativa correta. Questão 2. A carta do leitor é um texto de cunho argumentativo. Por quê? Por que a carta do leitor é um texto de cunho argumentativo? A. Porque nele predominam descrições. B. Nele predominam narrações. C. Contém opinião sobre determinado assunto. Ou D. Orienta o leitor a fazer algo. Pensem aí sobre o gênero carta do leitor e sobre o porquê dele ser argumentativo. Escolham a alternativa que vocês julgam ser a correta e eu já retorno com a resposta. Ok? Qual que é a resposta correta? Alternativa C, contém opinião sobre determinado assunto. A argumentação está fundamentada na emissão de uma opinião com base, uma opinião embasada. Então, não pode ser a A, porque não predominam descrições ali na carta do leitor. Né? Pode até ter descrição, mas não há predominância de descrição. Isso acontece em textos descritivos, né, que não é o caso da carta do leitor. Predominam narrações na carta do leitor? Também não. Né? Texto narrativo é que tem narração. A carta do leitor não é um texto narrativo. E a alternativa D, orienta o leitor a fazer algo? Também não, né, porque o texto que faz isso é o texto injuntivo, né? A bula de medicamento, o manual de instruções, esses textos aí que têm essa característica de orientar o leitor a fazer algo, textos que usam verbos no imperativo. Por isso a alternativa C é a correta, lá o gabarito. Questão 2, alternativa C ali. Ok? Então, continuando agora, vamos falar sobre outro texto que pertence a esse universo dos textos onde a argumentação é muito importante, é fundamental. O artigo de opinião. Já ouviu falar sobre esse texto, sobre esse gênero textual, artigo de opinião? É muito comum, né? Então, ali, você já escreveu algo tentando convencer alguém a concordar com o seu ponto de vista? Geralmente a pessoa que você sabe que pensa diferente de você vai tentar persuadi-la, convencê-la a, se não necessariamente pensar como você, mas pelo menos a refletir, a passar a considerar outras opiniões, passar a considerar a sua opinião também como uma opinião válida. Já passou por essa experiência? Se sim, como foi sua experiência? Se você já tentou fazer isso, como é que foi? Foi legal? Foi tranquilo? Foi difícil? Foi uma tarefa árdua? Se não, como você acredita que seria tal tarefa? Se você precisasse convencer alguém, precisasse fundamentar a sua opinião, porque ter opinião é fácil, né? E agora, fundamentar a opinião? Tentar convencer a pessoa a dar ouvidos a você, a passar a considerar aquilo que você diz, que você escreve. E aí,
Como é que seria essa experiência? Pense sobre isso. Vamos ao artigo de opinião. O que é? O artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo que é escrito com o objetivo de defender um ponto de vista sobre determinado assunto. Sua base se assenta na persuasão, uma vez que o autor tem como principal objetivo convencer o leitor a acreditar no que é dito ou, ao menos, refletir acerca da opinião exposta. Então, ali a base do artigo de opinião é a persuasão. O que é persuasão? É a capacidade de convencimento. Persuadir alguém é convencer a pessoa. Ok? E para você persuadir, para você convencer, você precisa ter bons argumentos, senão fica difícil de fazer com que a pessoa dê ouvidos àquilo que você está dizendo ou que você está escrevendo num artigo de opinião. Certo? Então, ali, as características do artigo de opinião. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Então, não há uma regra, pode ser em primeira ou em terceira pessoa. O uso da argumentação e persuasão, como eu já disse, são fundamentais aí no artigo de opinião. A argumentação e a persuasão. Geralmente são assinados pelo autor. Produções veiculadas nos meios de comunicação, né? Geralmente jornais, na internet, em blogs, enfim. Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos, contêm verbos no presente e no imperativo. Ali, títulos polêmicos e provocativos, isso é fundamental no artigo de opinião, porque é um texto que tenta chamar a atenção do leitor. Esse é um dos principais objetivos do artigo de opinião, né? Provocar interesse por aquilo que foi publicado. E a questão dos tempos verbais também. Ali o uso de verbos no presente e no imperativo. Não se usa geralmente verbos no pretérito no artigo de opinião. Geralmente se usa verbos no pretérito em textos narrativos. Ok? A estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Introdução, exposição, apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, desenvolvimento, interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados, e a conclusão, a opinião, finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. É mais ou menos a estrutura da redação da famosa e famigerada redação do Enem. Tem essa estrutura aqui de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ali na conclusão fica ali a proposta de intervenção. Como é que você resolveria o problema? Quais soluções se apontaria para determinado problema, né? É isso que aparece na conclusão. Então o artigo de opinião segue mais ou menos a mesma estrutura, né? Bem parecido com o texto dissertativo argumentativo. Certo? Eu trouxe para vocês aqui então um artigo de opinião cujo tema é a ação do homem e o aquecimento global. Quando o assunto é a temperatura do planeta, não há consenso entre os pesquisadores para explicar os últimos fenômenos meteorológicos ocorridos no mundo. Mas de uma coisa se tem certeza: trata-se de um processo sem volta e a ação humana já ultrapassou em muito o limite do aceitável. A assinatura do artigo, né? Tatiana Pinheiro e Rogério Fernandes, 2 pessoas, portanto, assinam esse artigo, a data e tudo ok. Continuando aqui. É fato que o planeta Terra está passando por mudanças ambientais importantes. O marco inicial desse processo é a Revolução Industrial, que data do século XIX. Foi nessa época em que as fábricas começaram a demandar mais recursos naturais para produzir bens de consumo. O principal impacto da crescente atividade fabril, em vigor até hoje, foi o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, especialmente do dióxido de carbono, CO2, produzido na queima de combustíveis, como o óleo diesel e a gasolina. Não por acaso, o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, sigla em inglês, 2007, aponta o dióxido de carbono
como um dos principais vilões do aquecimento global e recomenda que as emissões sejam reduzidas à metade. Para o órgão, a maior autoridade no tema, há 90% de chance de o aquecimento do planeta ser provocado pelo acúmulo desse gás na atmosfera. Segundo o meteorologista e pesquisador Marcos Sanches, do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de Cachoeira Paulista, a 230 km de São Paulo, a concentração de CO2 aumentou 37% entre 1750 e 2007. Saltou de 280 ppm, partes por milhão, para 383 ppm. Isso faz com que o efeito estufa se intensifique e provoque o aumento da temperatura média no planeta, diz. Previsões do IPCC indicam que a média de temperatura mundial subirá entre 1,8 e 4 graus Celsius até 2100. Nos últimos 100 anos, a elevação foi de aproximadamente 0,7 graus Celsius. Em 2005, a temperatura média planetária ficou em 14,65 graus. Uma alteração de 2 graus já seria o suficiente para acelerar o derretimento do gelo que recobre a Antártida e a Cordilheira dos Andes. O gelo que está sobre a terra firme, como no Polo Sul, não faz parte do volume de água dos oceanos. Por isso, ao derreter, ele contribui para elevar o nível das águas, ameaçando cidades costeiras e ilhas, diz Marcos Sanches. Bem diferente da geleira que forma o Polo Norte, que funciona como cubos de gelo num copo d'água. Ao derreter, ela não aumenta o volume de água. O pior dos cenários projetados pelo IPCC prevê uma elevação de 6,4 graus na temperatura, o que elevaria os níveis oceânicos em 59 centímetros. Aqui agora vocês viram uma visão acerca desse assunto. A outra parte do artigo traz outra visão a respeito do mesmo tema ali. A atividade solar pode influenciar a temperatura. As divergências entre os estudiosos não ficam por aí. Sabe-se que outro fator de influência nas mudanças climáticas é a atividade solar. Os cientistas monitoram o Sol há pelo menos 4 séculos. Para uma estrela de 5 bilhões de anos, é pouco. Segundo Gastão Lima Neto, professor de astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, da Universidade de São Paulo, USP, apenas os registros de 1,5 séculos são exatos. Com base neles, sabe-se que o Sol cumpre ciclos de 11 anos. O acompanhamento é feito pela observação da quantidade de manchas na superfície da estrela. Quanto mais pontos escuros, mais intensa é a atividade. Logo, mais radiação ele emite para a Terra. No livro Aquecimento Global, o pesquisador japonês Shigenori Maruyama refuta a tese de que as atuais altas temperaturas sejam provocadas pelo acúmulo de CO2. Com base na análise da variação da atividade solar nos últimos 400 anos, Maruyama conclui que os picos do número de manchas solares têm ciclos de 100 anos e não de 11. Para ele, desde 2008, estamos próximos de ultrapassar um pico. De acordo com ele, o último aquecimento foi causado pela atividade solar, que deverá enfraquecer, indicando grande possibilidade de a temperatura cair. Por esse raciocínio, com emissão ou não de CO2, a Terra passará por mudanças climáticas. Então aqui nós temos a visão desse pesquisador aí, desse cientista japonês, o Maruyama, né? O Shigenori Maruyama, que coloca o Sol como um elemento aí que influencia no aumento da temperatura no planeta. Dentro das diversas linhas de pesquisa científica, há um ponto pacífico. O estilo de vida do homem tem que mudar. Atualmente somos 6,6 bilhões de habitantes consumindo o que existe sobre a superfície terrestre a um ritmo superior ao da capacidade de reposição do planeta. Estima-se que consumimos 25% além do que o meio ambiente consegue repor. Lembra Emerson Galvani, geógrafo e professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Só para lembrar aqui que esse texto é de 2009,
de 2010, se eu não me engano. Então fala ali em 6,6 bilhões, já passamos de 7 bilhões de habitantes no planeta, né? Só para situar vocês aí. Com a perspectiva de chegarmos aos 7 bilhões de habitantes em 2 anos, fica difícil imaginar uma mudança radical nesse quadro. Uma das saídas é tentar diminuir o impacto dessa ocupação no planeta e o consequente aumento da concentração de gases de efeito estufa. Ricardo de Camargo, físico e professor de meteorologia do IAG, recomenda cautela. Não é para radicalizar, a questão é de sustentabilidade. Não é o caso de parar de consumir, é preciso pensar em como usar os recursos, diz. Então não é novidade para ninguém que é preciso haver uma mudança de comportamento em relação ao uso dos recursos, né, que a Terra oferece, porque muitos deles são finitos. Então aqui, ó, vamos falar agora sobre fato e opinião. Tanto o fato quanto a opinião são encontrados em um artigo de opinião, certo? Então ali, ó, muita gente confunde as duas coisas, né, e não sabe diferenciar os dois. Fato. Realidade, algo cientificamente comprovado. Tá? É o fato, tá ali, é científico. A opinião, maneira de julgar, de ver, de pensar. Então, enquanto o fato é imutável, o fato é aquele, a opinião pode divergir, pode ser diferente. Né? Cada um tem a sua opinião sobre o fato, certo? Opinião muda, fato não. Você tem direito às suas próprias opiniões, porém você não tem direito aos seus próprios fatos. Então lá, exemplos de fato. Curitiba é uma cidade com quase 2 milhões de habitantes. Isso é um fato, é algo científico. Foi feito o censo, foi feita a contagem e chegou-se ali à conclusão, ao resultado de quase 2 milhões de habitantes. Bibliotecas são lugares onde se pode encontrar muitos livros. É um fato. Biblioteca é um lugar onde há vários livros. Carros são meios de transporte bastante utilizados. Também é um fato, se verifica. As grandes cidades utilizam muitos carros. Né? Os congestionamentos, né, estão aí para não me deixar mentir, né, para mostrar, para evidenciar que os carros aí são muito utilizados. Agora, a opinião. Curitiba é uma cidade bastante humana. Tá. Você pode pensar assim, mas outras pessoas podem não pensar assim. Eu, por exemplo, olho essa frase de forma bastante relativa. Né? É bastante humana em alguns aspectos, em outros não. Né? Algumas pessoas são bastante humanas, outras não. Então não posso dizer que Curitiba, não posso afirmar como fato que Curitiba é uma cidade bastante humana. Perceberam que é opinião, portanto? Ali, ó. Sobre bibliotecas agora. Bibliotecas são oásis de conhecimento em meio a um deserto composto por uma sociedade cada vez mais superficial. Né? Também há algo relativo à opinião. Notem que quanto mais adjetivo se usa, quanto mais adjetivação há, mais fica evidente que se trata de opinião. Certo? E carros são meios de transporte práticos e bastante eficientes. Nem sempre, né? Então as opiniões podem variar em relação aos carros ali. Então ali eficientes, né? Bastante eficientes, adjetivação ali. Então mostra que se trata de opinião. Perceberam a diferença? Enquanto o fato não muda, é aquele inquestionável, a opinião é questionável. Ela pode mudar, ela pode ser diferente. Certo? E agora é com você. A questão 1. Ao lado temos respectivamente exemplos de A. Fato, opinião e fato. B. Fato, fato e opinião. C. Opinião, fato e fato. Ou D. Opinião, opinião e fato. Aqui está o trecho. O principal impacto da crescente atividade fabril em vigor até hoje foi o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, especialmente do dióxido de carbono, CO2, produzido na queima de combustíveis como o óleo diesel e a gasolina. Não é para radicalizar, a questão é de sustentabilidade. Não é o caso de parar de consumir. É preciso pensar em como usar os recursos, diz. E o terceiro trecho ali, os cientistas monitoram o Sol há pelo menos 4 séculos.
Então analisem esses trechos, as alternativas e identifiquem a alternativa correta. Na sequência eu retorno com a correção. Então vamos ali a correção. A questão 3, fato, opinião e fato. Né? Ficou claro que o primeiro trecho tem um fato, né? Uma comprovação científica. Na B ali, no segundo trecho, aliás, tem opinião. E no último trecho aqui, os cientistas monitoram o Sol há pelo menos 4 séculos, é um fato também, né? É uma comprovação científica. Certo? O gabarito da questão 3, alternativa A correta. Questão 4. Marcos Sanches utiliza como argumento para justificar a tese de que o nível das águas pode aumentar: A. O derretimento do gelo no Polo Norte. B. O aumento do desmatamento e da ocupação de áreas costeiras. C. O crescimento das cidades costeiras e o derretimento do gelo na Antártida. Ou D. O derretimento do gelo que está sobre a Terra no Polo Sul. Aqui tem o trecho ao lado que vocês vão ler para identificar a resposta correta. E eu já volto com a correção. Então vamos à resposta correta. O derretimento do gelo que está sobre a Terra no Polo Sul. Então ali, o gelo que está sobre a Terra firme, como no Polo Sul, não faz parte do volume de água dos oceanos. Por isso, ao derreter, ele contribui para elevar o nível das águas, ameaçando cidades costeiras e ilhas, diz Sanches. Resposta D é correta. Ali é o gabarito da questão. Alternativa D. 5. O trecho ao lado traz como informação explícita, informação clara: A. Um dos principais vilões do aquecimento global. B. A data em que foi criado o IPCC. C. A data em que a redução das emissões de dióxido de carbono começou. Ou D. A recomendação de que seja criado um painel intergovernamental de mudanças climáticas. Leiam o trechinho ao lado aí e daqui a pouco eu volto com a correção. Então vamos ali a resposta correta: um dos principais vilões do aquecimento global. Não por acaso, o último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, sigla em inglês, de 2007, aponta o dióxido de carbono como um dos principais vilões do aquecimento global e recomenda que as emissões sejam reduzidas à metade. Ficou bem claro ali no texto ao lado. Então, o gabarito, alternativa A da questão 5. E a questão 6, o pronome demonstrativo em destaque refere-se A. ao INPE, B. ao aumento da concentração de CO2, C. ao efeito estufa ou D. ao aumento da temperatura no planeta. Leiam esse texto ao lado, analisem as alternativas e escolham a correta.
Então vamos à resposta correta. Ao aumento da concentração de CO2. Né? Vejam lá. Segundo o meteorologista e pesquisador Marcos Sanches, do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de Cachoeira Paulista, a 230 km de São Paulo, a concentração de CO2 aumentou 37% entre 1750 e 2007. Saltou de 280 ppm, partes por milhão, para 383 ppm. Isso faz com que o aumento do efeito estufa se intensifique e provoque o aumento da temperatura média no planeta. Diz isso que o aumento da concentração de CO2. Certo? Alternativa B da questão 6. E agora vamos para a última questão da aula de hoje. De acordo com o artigo, a relação de causa e consequência entre A. O aumento do volume dos mares e o derretimento das calotas polares. B. O aumento das emissões de dióxido de carbono e a intensificação do efeito estufa. C. O aumento das queimadas e o aumento do dióxido de carbono. D. O aumento da temperatura e o aumento da emissão de dióxido de carbono. Analisem ali onde há relação de causa e consequência. Escolham a alternativa correta e eu já retorno com a correção. Então, causa e consequência ocorre ali na B, o aumento das emissões de dióxido de carbono e a intensificação do efeito estufa. Né? O aumento dessas emissões ocasionam ali o efeito, a intensificação do efeito estufa. Então, a causa são as emissões e a consequência é essa intensificação do aquecimento do planeta. Ok? Então, finalizamos a aula de hoje. Gabaritinho ali. Gabarito de todas as questões da aula. Ok? Para vocês observarem. E cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau.